Bom, pessoal, vamos lá começar mais um estudo na graça de Deus, né? O bom é que todos esses estudos eles estão sendo gravados, tá? Uma das minhas intenções lá na frente é documentar isso, fazer um resumão, trazer isso aqui tudo de uma forma bem organizada para todo mundo, né? Mais fácil e, de fato Deus está nos abençoando aí com todo esse conhecimento, com esse entendimento que ele tem trago para a gente, né? A cada semana aqui tem sido uma bênção, de fato, né? É isso aí eu posso falar, porque aqui dentro da minha casa Deus tem abençoado muito, né? E creio que Deus vai abençoar muito a casa de vocês também, principalmente para quem guarda a palavra de Deus, né? A Bíblia fala que aquele que ama a Deus guarda os meus mandamentos, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, tem uma necessidade muito grande de nós guardarmos o mandamento de Deus, né? E guardar não é simplesmente a gente saber, né? O saber é apenas o primeiro passo, né? Você saber, conhecer, entender. A gente vai falar um pouco hoje sobre batismo, né? Vamos falar um pouco ali da história de Abraão. E saber sobre as coisas é importante, né? O primeiro passo de tudo é você saber, você reconhecer, você entender tudo isso, mas o passo mais importante de tudo isso é você praticar, né? Você levar isso para a sua vida, trazer isso para dentro da tua casa, e, de fato, ah, vocês vão começar a ver Cristo transformar as coisas. Um ponto que eu acho assim extremamente importante mesmo, é nós reconhecermos onde estamos. Acho que isso é o ponto mais importante de tudo na nossa vida com Deus, tá? Porque a, se a gente não reconhece quem nós somos ou onde nós estamos dentro da nossa vida espiritual com Deus, fica difícil da gente dar o próximo passo no crescimento espiritual, né? Então, esses dias, eu estava pensando muito a respeito, não só da nossa vida com Deus, mas da nossa vida nessa terra mesmo, né? Que, de fato, se a cada dia que passa, né, não tiver um progresso ou uma melhora espiritual, né, a gente não conseguir enxergar só melhoras, né? Só pode vir coisas ruins, elas vão vir, mas junto sempre vem algo bom, né? Se a gente passar a não ver esse tipo de coisa, né? Se a gente olhar para a nossa vida e não encontrar testemunho de fato, que a gente possa falar do nosso relacionamento com Deus, né, esses dois pontos, então tem alguma coisa errada. É algo que nós precisamos reconhecer, entender onde nós estamos para continuar caminhando. Então, eu vejo uma necessidade muito grande de a gente reconhecer onde nós estamos dentro é, da palavra de Deus, dentro do que Deus tem proposto para a gente. E, por exemplo, quando às vezes eu estou, às vezes não, na maioria, praticamente quase 100% das vezes que eu estou na igreja e o pastor está pregando, tem alguém ministrando, trazendo a palavra, eu sempre olho para aquilo e penso, o que que isto está trazendo para a minha vida, né? Eu sempre evito trazer aquele pensamento de, ah lá, o fulano estava precisando de ouvir isso aí mesmo, né? Beltrano estava precisando disso aí. Quando, na verdade, eu gosto de trazer isso para a minha vida, né? O que que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida com Deus? Então, isso, ao longo dos anos, né? Deus tem trabalhado muito isso aí comigo para que eu possa olhar a minha vida com Deus. Esse é o mais importante. E começando agora o estudo, né? Falando um pouco aí da palavra,
Vamos só fazer um instante de oração, rapidinho, coisa rápida, para Deus abençoar os assuntos que a gente vem trazendo em todos esses estudos aí, que já passaram, acho que esse é o 7º ponto, 8º, não sei, já estou perdendo as contas. E, e a intenção é a gente conhecer mais de Deus através da Bíblia, tá? Então, Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, por mais esse momento, por esse dia de estarmos aqui falando da Tua palavra, Teu entendimento, Deus, que esses corações possam estar abertos a ouvir-te, Senhor, e que a Tua palavra possa, de fato, entrar em nossos corações, Deus, de forma abundante, que traga transformação. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, semana passada nós falamos um pouco do fim do mundo, né? Falamos um pouco ali da história de Noé e a vinda de Cristo. E aí, porque na época de Noé, Deus destruiu o mundo porque era uma grande maldade que havia no coração dos homens, né? E Deus olhou para aquilo, não se agradou, mas achou graça em Noé. Isso vai se repetir novamente, porque Deus vai olhar para esse mundo, vai ver a sua grande maldade e vai achar graça em muitos de nós, né? E quando Deus achar essa graça, ele vai salvar os seus e condenar o restante. Então, isso vai se repetir de novo, segundo a Bíblia, segundo o que Deus tem trago para a gente. Isso é um fato que a Bíblia deixa muito claro para todos nós. E isso se repetiu não só na história de Noé, né, lá na época de Noé, mas também lá em Sodoma e Gomorra. Então, te trouxe, apesar que semana passada eu falei pouco de Sodoma e Gomorra, só citei algumas coisas sobre a cidade, essas duas cidades, e mais uma vez, Deus chegou, olhou para aquela cidade, viu que todas as pessoas eram más, Deus decidiu destruir, e salvou aqueles que Deus achou graça neles, que foi só a família de Ló. Deus tirou daquele lugar e queimou o restante. E esse novo dia está chegando, ele vai chegar, né? Isso é uma fé que nós colocamos em nossos corações, que Cristo vai voltar um dia, né? Então, isso aí, às vezes, eu não sei como soa para você, né? Mas se nós cremos que Jesus Cristo é real, que Jesus Cristo veio, morreu naquela cruz, né? E toda essa mensagem que está na Bíblia é o que ele deixou para a gente, então tudo isso é real. Então, esse dia vai chegar, eu acho que é um dia que deixa a gente bem atemorizado. Eu lembro que eu era garoto ainda, esse foi um tema que despertou a minha vida espiritual. Eu lembro que era um sonho, tá? Esse sonho eu levantei de manhã, ali onde é o quarto da minha mãe, tinha um quarto ali, eu dormia nele. E no sonho eu acordei normal, como todos os dias eu acordo. Aí eu levantei normal, cheguei lá no fundo, lá na cozinha, e, e quando eu cheguei lá na varanda da cozinha, eu vi algumas pessoas lá orando. E aí, como eu sou muito brincalhão, cheguei e falei assim, pô, de manhãzinho, o pessoal já está aqui acordado, tomando café, né? Falei, pô, gente, estão fazendo festa e não me convidaram? E aí eles olharam para mim e falaram assim, Jesus voltou. Naquele momento, o meu mundo caiu, tá? Naquele momento, no meu sonho, que eu voltei correndo para o meu quarto, ajoelhei, fui orar a Deus, e, e quando eu estava lá orando e buscando de Deus, eu não pude sentir Deus. Eu lembrei que a palavra fala que quando Deus vier tirar os seus,
ele vai tirar o teu espírito da terra. Eu não pude sentir Deus. E quando eu acordei no meio daquele sentimento todo, eu olhei e falei, meu Deus, eu não quero ficar para trás. Né? Eu quero estar contigo, eu quero estar com Deus, eu quero viver os planos de Deus na minha vida. E daquele dia em diante, eu, de fato, passei a me dedicar mais a Cristo, por conta do temor. Né? E aí a gente entra naquela parte que o temor é o princípio da sabedoria. Né? Por quê? Porque quando a gente teme, a gente começa a fazer as coisas certas. Mas vamos lá, galera. Estou falando bastante aqui. Vamos começar por em Gênesis. Como semana passada a gente falou de Noé, a gente vai falar só um trecho aqui dos filhos de Noé, para vocês entenderem o que aconteceu depois, né? E tem um fato muito importante aqui sobre os filhos de Noé, que depois que as águas descem, Noé começa a restabelecer tudo ali, né? Passam a viver a vida normal. Um belo dia, Noé enche a cara, fica bêbado, e um dos seus filhos ri de Noé, né, e zomba dele. E os outros dois filhos, ô mãe, você está tentando falar alguma coisa aí? Ativa o microfone. Tô não, tô dando uma nota mesmo. Então tá bom. É... Então, o que acontece? Um dos filhos dele ri dele, a gente vai ler essa passagem agora. E acontece algo que eu acho de muita importância a gente entender depois disso aí, tá? Até mesmo para vocês verem isso sendo repercutido ao decorrer da história, viu? Então, Gênesis capítulo 9, vou ler do 18 ao 27. Eu vou falar bem rapidinho aqui, os filhos de Noé, e vamos entrar na história de Abraão. Abraão, que eu acho que é uma história de extrema importância na Bíblia, que entra a dispensação da promessa. Tá? Aqui em Noé acabou a dispensação da consciência, e entra agora o governo humano. Mas vamos lá. Versículo 18, capítulo 9. Ora, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes foi povoada toda a terra. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se, e achava-se nu dentro da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e o contou aos seus irmãos que estava fora. Então tomaram sem Jafé uma capa e puseram-na sobre os ombros. E andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo o rosto virado, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Despertado que foi Noé do seu vinho, soube que seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo do servo será de seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alarga-te Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. O que eu quero trazer aqui é o versículo 25, né? Onde Noé amaldiçoa Cão, né? E fala que ele vai ser servo de seus irmãos. E lá no comecinho fala que os três filhos de Noé popularam toda a terra a partir deles. Né? Então, aqui existe alguns conceitos, né, algumas ideias. Não dá para provar biblicamente que a partir daqui vieram os negros.
os negros que passaram a ser tratados como escravos no decorrer da história, né? Porque se dos três vieram toda a descendência da terra, todos que vivem aqui hoje, em Cão, acho que é Cão mesmo, né? Isso. E Cão, que era um dos filhos de Noé, né? Foi amaldiçoado para servir sem Jafé, que são os outros dois filhos, entende-se, e daí vieram os negros, que no decorrer da história foram tratados como escravos para servir todo mundo que viveu naquela época, e a história vem se decorrendo aí até os dias de hoje que a gente conhece, né? Essa é uma curiosidade, não é algo tão... a gente não consegue provar isso na Bíblia, mas algumas pessoas entendem dessa forma. Eu gosto de trazer esses assuntos que, de fato, eles não vão influenciar tanto no nosso caminho da salvação para com Cristo. Mas eu acho interessante a gente saber de algumas curiosidades bíblicas, né? Enfim, eu acho isso importante, tá? E aí, Sem, Cão e Jafé foram, eles tiveram ali as suas bênçãos e maldição a partir de Noé, tá? E se a gente pegar os três filhos, a descendência de Jesus, ela vem de Sem, tá? Ela vem de Sem, e a partir de Sem, a Bíblia declara toda a genealogia. Na verdade, a Bíblia declara a genealogia de Adão até Jesus Cristo, de ponta a ponta, né, de quem foi pai de quem foi filho de quem, e vem trazendo isso de uma forma linear até chegar em Jesus Cristo. E de Sem vai vir a descendência de Davi, vai vir a descendência de Jesus Cristo, vai vir toda essa descendência, né, que será abençoada ali no decorrer da história, tá? E aí o que aconteceu? Ali entra a dispensação do governo humano, né? Uma das coisas que eu falei antes, e vou repetir, eu fiquei pensando, cara, para que Deus trouxe toda essa estrutura de dispensações? E eu entendo que Deus trouxe tudo isso para nos provar uma coisa. Se a gente deixar as pessoas pela sua consciência, ou pelo governo humano, ou simplesmente por uma promessa, ou por muita lei, tudo vai virar um colapso no final. E só existe um caminho que a humanidade tem chance de ser salva, que é pela graça. Então, que é por Cristo Jesus. Então, assim, Deus vai construindo tudo isso para que não deixe argumentos para a gente. Se amanhã a gente falasse, Deus, mas se você tivesse permitido que homens de Deus estivessem no poder, isso aí não teria dado errado, né? Se o Senhor tivesse feito isso, isso não teria dado errado. E a Bíblia vem contando a história de vários assuntos que aconteceram, que praticamente todas elas deram errado. E a única que tem dado certo e vai dar certo é aquela que Cristo morreu na cruz, e nós ainda errantes somos salvos por conta do sacrifício dele, né? Então, veio ali os três filhos de Noé e começaram a crescer, né? Uma das ordens que a única lei que Deus trouxe ali para essa época foi: ide multiplicar e encher a terra. E de vez eles encherem a terra, eles aglomeraram. Tem uma passagem que eu acho bonita, interessante, está no capítulo 11, versículo 6. Tá? De Gênesis. De Gênesis. Lê para nós, irmão. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isso é o que começam a fazer. Agora, não havendo restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem,
para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Maravilha. Sabe o que eu acho interessante aqui, como eu falo? Eis que o povo era um. E lá no final fala, agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Gente, eu acho que existe uma sabedoria muito grande nisso, né? Quando há união, quando há o mesmo propósito, tá? Quando todo mundo olha para o mesmo lugar, com a mesma intenção, né? Então, não haverá restrição para tudo que esse povo quiser fazer. Então, esse era o povo. Depois que veio de Noé ali, esse foi o povo que foi sendo construído. Eles estavam andando em uma coisa, e de encher a terra. Eles não estavam enchendo a terra. Eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu, seria um só povo, uma só nação, né? E dominariam tudo. Mas Deus olhou e falou: tem que parar isso. Se for um só, primeiro não vai encher a terra, vai ficar num lugar só. E tudo que tentarem fazer, vão fazer. E aí Deus foi lá e confundiu eles com as línguas, todas essas línguas que nós conhecemos hoje. E, e quando eu olho para essa passagem, eu penso na igreja. Se a igreja for um só pensamento, um só corpo, né? Eu penso no casamento, né? Quando os dois caminham para um só lugar, um mesmo objetivo. Eu penso numa família, né? Então, quando há esse consentimento mútuo, um grupo de todos caminharem para o mesmo lugar, com os mesmos sentimentos, com a mesma ideia, né? Há uma força muito grande para aquilo acontecer, para aquilo dar certo. E quando isso é alinhado ainda à vontade de Deus, isso gera muito mais valor lá na frente. Então, eu queria salientar um pouco essa passagem aqui. E aí, gente, entra o governo humano e acaba o governo humano ali, com Deus espalhando o povo sobre a face da terra. E aí a gente entra na história de Abraão, tá? Abraão, que é onde a gente vai parar um pouquinho aqui, né? As outras histórias eu passei bem rápido, porque são histórias importantes, mas eu quero focar, de fato, só em alguns marcos extremamente... alguns marcos da Bíblia ali que eu posso falar, assim, que são tão importantes que a partir deles nasceram grandes leis da Bíblia, né? E o pacto que Deus fez com Abraão foi um deles, né? Abraão, ele vem da descendência de Sem, né, que eram os semitas. Então, nasce ali Abraão e Deus se agrada de Abraão. E uma coisa interessante que Abraão, ele é o pai da fé, porque a fé é acreditar sem ver. E Abraão, sem ver, creu. Quando a gente chega na história da nação de Israel, eles viram muitas coisas, né? Principalmente lá no Egito, tiveram aquelas 10 pragas, e de fato eles viram as coisas acontecerem. Então, quando a gente vê, não é fé, né? Quando a gente não vê e só espera, isso é fé. Então, a fé, a gente acreditar que Jesus vai voltar, é fé. Então, isso é importante. E aí, vamos pegar algumas passagens aqui, vou ler só algumas. Se vocês quiserem ler a história toda, fiquem à vontade. Vai caminhar algumas passagens da Bíblia falando sobre Abraão, né? E, e a bênção que Abraão foi recebendo ao longo de sua vida.
Vamos ler aqui primeiro, depois eu falo isso. Capítulo 12 de Gênesis. Versículo 1. Fala assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e a casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Beleza? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. A gente tem uma tendência de querer pisar só onde a gente enxerga, né? De querer dar o próximo passo só até onde a gente consegue ver, entender. Quando Deus fala com Abraão, Abraão, sai de tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Qual terra que é? Ele teve que deixar tudo para trás. Sair da zona de conforto. Pensa, gente, tá aqui vivendo, bonitinho na nossa casa, e de repente Deus fala assim, ó, vocês vão sair lá de onde vocês estão. Lembrei agora, foi do Herbert da Grace. Eu lembrei deles também. Né? Você tá ali, né, entre aspas, na sua zona de conforto, e Deus fala, você não vai ficar, não, você vai sair. E a gente obedecer isso não é fácil, não. Crer, né? Às vezes as circunstâncias, tudo fala assim, você tá doido? Nada a ver. Na verdade, lá vai ser, assim, teoricamente mais difícil, mas Deus mandou e aí você vai, né? Então, isso é um passo de fé, né? Então, existe um grande ponto que assim, para Deus nos abençoar, para as bênçãos que a Bíblia traz para a nossa vida nessa terra e na terra vindoura, tudo parte de um passo de fé. E é interessante que dessa obediência existe uma bênção, né? Assim, olha para você ver. Isso aqui é uma honra, né? A bênção que Deus concedeu ali para Abraão. Mas ele precisava obedecer para que isso fosse possível de acontecer, né? É isso aí. Uma coisa que eu gosto de observar também é que Abraão tinha 75 anos quando saiu da sua casa. Eu pensei nisso também. E assim, aqui é interessante que Deus falou a bênção, né? Mas em alguns casos na nossa vida, Deus só vai falar para a gente fazer e não vai falar o que, né, vai vir depois, a bênção que vai vir depois. E a gente tem que confiar. É isso mesmo. E aí, e uma coisa que eu gosto dessa idade dele é o seguinte, é que nós hoje nós vivemos na era do imediatismo, né? Então, assim, eu pensei, eu quero, daqui a pouco tá chegando. Então, você comprou uma coisa na Shopee, na Shein, né? No Mercado Livre, daqui a pouco tá chegando e você atrasa uma semana a mais, você já está ansioso para aquilo chegar, né? Então, a gente vive uma vida de muito imediatismo, né? Então, e quando a gente pega as histórias bíblicas, que são um exemplo para a gente, né? A sombra das coisas celestiais não era nada tão rápido. Abraão foi receber essa promessa aos 75 anos, gente. Receber a promessa. Exatamente. Uma promessa que era para a sua descendência. De modo que, aos 75 anos, nem filho ele tinha ainda. Então, vai para a terra que eu vou te mostrar. Para a sua descendência, cara. Né? E essa terra, Deus virou para ele e falou assim: olha, ande por toda a terra que eu vou te dar. E vou dar para a sua descendência. E Abraão foi peregrinando por aquelas terras, né, até a sua morte. E, de fato, ele nem viu aquelas terras.
Lembrei do seu testemunho, Qual? perguntando para Deus quando que as coisas iam. Tô lembrando ele aqui também. Eu tinha acho que 16 anos, era isso mesmo. Perguntei a Deus, falei, Deus, não aguenta não, pai. 16 anos? Quando que as coisas vão acontecer comigo? Estava na época da aborrecência, né? Quando que essas coisas vão acontecer comigo, Deus? Quando que minha vida vai andar? Vou casar, vou ganhar dinheiro, vou vencer o mundo, né? Vou ver as coisas acontecerem. Não, eu estou buscando, buscando, buscando e nada acontecia, né? E quando que é, Deus? Quando que é? Quando? Eu lembro que Deus virou para mim e falou assim, aos seus 25 anos. Ah, meu filho, para um aborrecente, né, que em tese já sofria com esse negócio de imediatismo, e nós, seres humanos, já queremos negócio para ontem, falar com ele, que ele só vai receber alguma coisa 9 anos na frente, 9 ou 10 anos, não sei, na frente, eu falei, nada, você está doido demais. Eu lembro direitinho de falar. Eu estou querendo tempo amanhã. Eu estava falando que aos meus 25, eu estou com 16, estou daqui 9 anos. Você está doido demais, Deus. Eu estou perguntando quando que essas coisas vão começar a acontecer, só daqui 9 anos. Deus. Tá bom. Passou. Vivendo a vida, vivendo. Quando eu fiz meus 24 anos, eu conheci a Jennifer, né? Aí, quando eu fiz 24 anos, eu falei assim, não, então é o ano que vem, velho. Ó, já conheci o amor da minha vida aqui, agora ano que vem o negócio anda mesmo. Chegou aos 25, nada. Falei, gente, meu Deus. Ô Deus, o senhor falou comigo lá, quando eu tinha meus 16 anos, eu sei que foi o senhor que falou comigo. E agora? Tem 25 anos, eu tô aqui, ó, na catimba, do mesmo jeito, trabalhando com um cachorro. O cachorro não trabalha, né? Com um cavalo, né? E aí, Deus virou para mim e falou assim, ó, aos seus 25 anos, as coisas vão começar a acontecer. E quando eu orei, eu falei, Deus, quando que essas coisas vão começar a acontecer? E Deus falou comigo? Aos 25. E, de fato, aos 25 anos, eu comecei a construir minha casa, né? Minha vida começou a andar. Enfim, várias coisas acontecendo a partir dos meus 25. Você perguntou quando começou, né? Não quando que. Ia estar no auge, né? É, Quando que eu estou no auge, Deus? Eu estou querendo um monte de coisa dessa terra aqui. Ai, Deus. Então, assim, são promessas que às vezes Deus faz para gente, que nós temos que guardá-las, né? E, e às vezes, no meio desse percurso, a nossa fé vai falhar em alguns momentos. Inclusive, falhou um pouco da parte de Abraão, que Abraão já era velho, né? A sua mulher, Sara, ela viu que não poderia dar filhos a Abraão, e ele estava convicto que a sua descendência herdaria essa terra. Ela pegou a sua serva Agar e deu a Abraão, né? E nasceu o filho chamado Ismael. Então, tanto de Sara, parte de Sara, falta de fé de fazer essa proposta, né? Quanto de Abraão também de aceitá-la. Mas não perdendo a fé que Deus, de fato, iria abençoá-lo nesse ponto aí. Mas antes de eu caminhar, vamos ler o capítulo 17 aqui. Não, não, deixa eu terminar aqui, depois eu leio 17. 17 já faz a circuncisão. Então, ele teve Ismael com H, né, e depois de Ismael ali, Deus o abençoa. Né? Você pegar a história mesmo ali, se você for lendo, né, chega 2 anjos, conversa com Abraão e fala que no próximo ano ele já teria um filho, né? Sara ri desses 2 anjos, porque ela já tinha acho que 90 anos, a, a sua menstruação já tinha cessado, que a Bíblia fala, que era impossível ela conceber. E logo depois esses 2 anjos falam com Abraão que iriam destruir Sodoma e Gomorra,
né? Abraão intercede por Sodoma e Gomorra e fala assim, Deus, você quer destruir 2 cidades, mas se tiver 50 justos lá, você vai destruir todo mundo? Né? E Abraão vai negociando e fala, se for 40, 45, se for 30, e se for 20, Deus, e se me atrevo a falar ao Senhor mais uma vez, e se for 10, só 10 justos, o Senhor ainda destruiria a cidade? E aí esses anjos falam, não, então tá bom, se tiver 10, eu não destruo. Mas chegou lá, achou apenas Ló e suas 2 filhas, né? A esposa de Ló, ela acaba olhando para trás e tal, mas que se salva mesmo foram apenas 3. Né? Que esses 2 anjos vão lá, porque a cidade era muito perversa, né? O povo da cidade, e Deus destruiu essas 2 cidades aí, Sodoma e Gomorra, por conta disso. E salvou apenas os 3 dessas 2 cidades. No ano seguinte, né, nasce Isaac, né, que era o filho da promessa de Abraão. E Ismael, depois que Agar tem o filho, né, Sara passa a ficar com ciúmes dela, né, por conta de Abraão, e ela não poderia dar filhos. E o que acontece? A Sara pede para Abraão deixar Agar em outro lugar, para tirar do meio deles. E se você pegar a história de Ismael, deles se nascem a raça árabe. Então, os árabes hoje descendem de Abraão. Hoje existe uma guerra gigantesca lá no Oriente Médio, né, dos árabes e dos muçulmanos, né, e a nação de Israel até os dias de hoje. E eles guerreiam entre si. E a história deles, elas partem de um mesmo ponto, lá de Abraão. Então, de Ismael nasce toda a raça árabe. Se você pegar para ler a história e começar a prestar atenção para onde que Ismael foi construir o seu povo, né? Ele vai para o lado do Oriente, ali onde fica o Irã, Afeganistão, aquele lado ali, né? Israel fica mais para a esquerda ali no mapa, para o lado do Egito. Então, e a promessa de Deus fica em Isaac. Deus cumpre a promessa que ele fez a Abraão em Isaac e a sua descendência. Tá? E aí, Deus faz um pacto com Abraão. Eu queria falar sobre isso hoje e foi o finalzinho. Tá bom, bom que semana que vem eu aprofundo bastante nisso aqui. Capítulo 17, Gênesis, versículo 9 ao 14. Pode ler para mim, vou só pegar uma água ali. Não, eu estou ouvindo. Pode ler. 9 ao 14. Disse mais Deus a Abraão: Ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós será circuncidado. Circuncidar-vos-eis na carne do prepúcio, e isto será por sinal de pacto entre mim e vós. A idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações. Tanto o nascido em casa, como comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, e não por da tua linhagem. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro. Assim estará o meu pacto na vossa carne, como pacto perpétuo. Mas o incircunciso que não se circuncidar na carne do prepúcio, essa alma será extirpada do seu povo, violou o meu pacto. A circuncisão foi um pacto que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus fez a Abraão, para que ele cumprisse esse pacto.
E o grande ponto é que quem não circuncidasse naquela época, tá? Porque era algo que faria com os homens, seria extirpado do povo e violou o pacto. Então, essa alma será extirpada do seu povo e violou o meu pacto. Então, assim, é algo de extrema importância. Pessoal, se você não está circuncidado dentro da promessa de Abraão, vai ser extirpado daqui, cara. Vai ser expulso. Você não tem direito a nada do que tem aqui. O seu direito é zero. E aí, quando a gente vai lá em Colossenses capítulo 2, agora vocês vão entender um detalhe extremamente importante. Colossenses capítulo 2, o versículo 11 e 12. Eu acho que é isso aqui mesmo. Abrir a Bíblia velha aqui. Acho que é essa aqui de Colossenses mesmo. É os dois? Capítulo 2. É, a partir do 8. Do 8 ao 18. Mas a gente não vai ler tudo, não. Do 8 ao 10, então. Então, Vamos lá, versículo 8 ao 12, então. Eu li só o 11 e o 12, mas vamos lá. Versículo 8, do capítulo 2 de Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. nossa, esse versículo é muito precioso, vai. Eu falei muito sobre isso. É Tem do passado, né? E tem umas 2 semanas que eu venho falando muito sobre isso aqui. É. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão, não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, aquela circuncisão que falou de Abraão, aí Jesus vem, morre na cruz. Paulo está escrevendo as cartas. Vai falar aos Colossenses e Paulo fala o seguinte, ó, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Então, vocês não foram circuncidados, né, como a descendência de Abraão, mas vocês fizeram uma outra circuncisão, diferente, né, da circuncisão ali da, de Abraão, lá atrás, que pegava o órgão genital do homem ali, né, puxa a pele e corta só aquela pele que sobra, aí isso é a circuncisão. Versículo 12. Tendo sido sepultados com ele no batismo. Então, o batismo hoje, nas águas, é a circuncisão do Velho Testamento, que Deus fez aquela promessa a Abraão, aquele pacto. E para que nós tenhamos acesso a esse pacto que Deus tem feito com o seu povo, nós precisamos ser batizados nas águas. Por isso que a gente vê tantas igrejas falando do batismo. Você precisa ser batizado nas águas. Porque quem não for batizado nas águas e quem não tiver esse pacto com Deus, será extirpado do seu povo. Dura palavra. Então,
Uma palavra bem forte, né? Quando a gente pega e compara esses dois pontos, né, de ser extirpado, então é pesado. E a gente começa a entender a importância do batismo dentro das igrejas. E por que toda igreja fala do batismo. Né? Às vezes a gente chega na igreja e fala, você precisa ser batizado nas águas, mas não entende o entendimento profundo que tem por trás disso. E só fala, eu vou ser batizado. Eu vou aceitar Jesus. Né? Mas vai muito além disso. Vai muito além disso. É ser coparticipante das promessas de Deus. Né? Você ter acesso a Cristo. Você ser livre do pecado lá de Adão, que vem caminhando de descendência após descendência. É você ser livre das suas maldições familiares. Que a Bíblia fala que isso vai até a terceira e quarta geração. Então, por exemplo, se eu cometo um grande pecado contra Deus, o meu filho nasce com essa maldição. O filho dele também. Isso vai até a terceira e quarta geração. Está lá no capítulo... Está no começo de Romanos que fala isso. É o capítulo 1, 2, é por ali, no começo do livro de Romanos. E quando nós somos batizados, nós somos limpos de tudo isso. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou comigo que estava fazendo terapia. Estava vendo a piada. Eu não vou contar piada, não. Essa pessoa estava fazendo terapia. Ele virou para mim e falou assim, cara, a, a, o terapeuta lá falou comigo que isso tem acontecido, né? Isso com a minha vida, porque é uma maldição do meu pai, maldição do meu tio, meu primo, sei lá quem, falou comigo, e essa maldição está na minha vida, e a minha vida não anda. Falou essas coisas com ele. E quando ele falou comigo, eu falei assim, olha, no batismo, tudo isso foi limpo. Tudo isso foi apagado. O batismo foi feito para isso, para perdão. Porque é um pacto que Deus faz com a gente e a gente faz com Deus. O batismo. Essa é a circuncisão, para termos acesso às promessas de Deus. Assim como Deus falou com Abraão, Abraão, ó, você vai circuncidar todo o seu povo, sendo descendente seu ou não, se ele já é comprado por escravo ou não. Qualquer um que estiver na tua casa. Quem não for circuncidado é extirpado. E a gente vem entendendo que é o batismo no Novo Testamento, a gente vê que ele, de fato, nos limpa de tudo isso, das promessas do batismo. Então, na verdade, Cristo, né, quando ele veio e morreu naquela cruz, ele trouxe grandes promessas para nos livrar de tudo isso. Então, maldição familiar, tudo isso é limpo. Tudo isso é apagado no batismo. E a gente não carrega isso mais. Só que se nós colocarmos isso na nossa cabeça e acreditar que isso é verdade, isso vira uma verdade, porque isso é fé. E a fé, ela tem poder. Se a sua fé fala que aquela maldição ainda é verdade, ela vai ser verdade. Agora, se a tua fé em Cristo diz que tudo isso caiu por terra, e é o que a palavra diz, tudo isso cai por terra. Então, o batismo é um pacto que Cristo tem feito com a gente. É um pacto que nós fazemos com Cristo. Bom, gente, eu queria falar mais. Acho que esse versículo 8 aqui tem muita coisa para falar dele. A Jennifer falou um pouco disso. Você quer fazer algum comentário sobre o versículo 8? Bom, Alguém tem alguma pergunta? Na verdade, eu estava pensando em duas coisas aqui, talvez. Tem uma dúvida, precisa até de um para casa, mas me chamou a atenção porque no Velho Testamento, a circuncisão, né, esse batismo, era só para os homens. E as mulheres, como é que fica? Boa pergunta. Né? Porque, assim, nos dias de hoje, sabemos que o batismo é para todos, né? Até mesmo porque tem como, né? Mas naquela época a circuncisão era só para os homens. Eu vou citar uma passagem aqui. Como que a mulher se salvava nesse
Lá no Esse Velho, caso, no Velho sabe? Testamento, né? Como que era através do esposo? E se ela não tivesse esposo, entendeu? Aí comecei a pensar nesses questionamentos. A gente encontra algumas passagens no Novo Testamento que fala disso, né? No capítulo 7, 1 Coríntios, fala que o esposo é santificado pela esposa e os filhos são santos, Sim, né? sim, Então, lembrando que isso aí, os filhos são santos. Então, essa santificação é para os filhos, né? Dessa libertação de sim. maldição. Tem outra passagem no Novo Testamento, Mas isso não diz respeito à salvação, não, né? Pois é, justamente. no Novo Testamento, que fala assim: não há rico nem pobre, nem branco nem preto, eu esqueci como é que fala lá, tem que caçar aqui, né? Mas todos somos um em Cristo, né? Homem e mulher, não existe essa diferenciação no Novo Testamento. Sim, Mas no Velho Testamento, a gente vê Deus falando muito com os homens e não com as mulheres. Algumas histórias bíblicas citam as mulheres, como Ruth e Noemi, tem a parte da Lídia, tem algumas mulheres ali, né, que a Bíblia cita, e Esté, mas não são muitas, e até porque quando a gente volta lá em Adão e Eva, né, essa terra está debaixo da autoridade do homem, né? E a mulher, o desejo dela é para o seu marido. Então, existe uma certa autoridade que Deus deu para o homem, é o que eu entendo. Eu não sei se responde a sua pergunta, mas eu acho que é um caso a se pensar, se meditar. Acho que nem tudo na Bíblia a gente tem resposta, né? Até porque se tivesse resposta para tudo, não precisaria de tanta fé. Então, eu creio nisso, né? Que Deus firmou algumas promessas para o homem, e da mesma forma lá quando Deus firma a circuncisão com os homens do povo de Abraão, né? As mulheres que estão com esses homens também seriam abençoadas. eu acho que vai ser interessante, talvez, achar mais alguma coisa, né? Uhum. É que eu nunca realmente pensei nisso, sabe? Aí me veio aquela passagem na cabeça de dar à luz filhos também, enfim. Mas eu achei uma coisa bem. Bem pertinente. Eu fiquei curiosa, né? Assim, apesar de que nos dias de hoje, para a gente já sabe, né? Mas como que funcionava naquela época, eu realmente não. Temos que entrar mais nesse assunto depois. Bom, gente, é isso. Vou Ô, finalizar por Isaac, aqui. Eu vou só falar uma coisa que eu tenho falado muito nas últimas semanas, né? Em alguns momentos, eu já me posicionei em alguns. Tá falando alguma coisa aí, mãe? Quer falar? Acho que não. Nós não estamos te ouvindo, não. oi, Isaac, tá me ouvindo? Tá muito baixo. Está muito baixo, mas espera aí. Deixa eu ver se é aqui. Espera aí. O meu telefone tá bem ruinzinho. Aí. E a gente tá ouvindo o celular. Oi? Tá. Tá me ouvindo? Calma aí, calma aí. Não vou te ouvir. A sua voz tá saindo, eu acho que deve ser aqui que tá baixo. Peraí. Fala aí. Oi, melhorou? Não, agora eu tô te ouvindo. Não, Agora foi. foi. Não, eu só quero dar uma posição aí. Eu não vou poder dar alguns versículos, né? Porque eu não vou saber onde está. Mas o caso da mulher, ela, no Novo Testamento, ela é santificada pelo homem, né? E no Velho Testamento, é o seguinte: quando a mulher era solteira, ela era santificada pelo pai.
E quando Ah, ela se casa, isso passa a responsabilidade para o marido, entendeu? ó, entendi. Inclusive, tem uma passagem bíblica que fala que o pai, ele dá a filha solteira se ele quiser, né? Ele tinha autoridade, né, sobre ela. Então, é aí que entra a santidade da mulher, na circuncisão. Porque se o pai era circuncidado, a mulher, ela carregava essa autoridade do pai sobre ela. Ah, Respondido, galera. que chique. Tá vendo? Acho que é Números 30, quer ver? Vamos ver. Esse acho. Pesquisei aqui, ó. Vamos ver se é. Fala da autoridade do pai. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos a que se obrigou serão válidos. Mas se o pai proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos a que se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Não, será que é isso? É isso mesmo. É Aqui isso. fala um pouco sobre Da isso. autoridade, né? Mas com certeza a autoridade está com o pai e com o marido. Sim. Gente, né? Que loucura. Pensa. No Novo Testamento fica muito claro hoje para a gente como funciona, né? Mas no Velho, É porque não tanto é muda. que quando as crianças nascem, os pais levam para a igreja para apresentar, seja homem, seja mulher, né? Então, até a criança, seja ela homem ou mulher, isso hoje, né? Seja ela mulher ou homem, até ela tomar uma idade de decisão, aquela decisão dos pais está valendo. Nossa, que chique. Ainda bem que hoje não é mais assim, graças a Deus. É, ainda bem. Mas, assim, a idade hoje já ajuda, né? Por isso, né, que a gente preocupa com as crianças dos pais incrédulos, né? É, Por quê? Porque eles estão debaixo da autoridade deles, da fé deles, é o que eles ensinam eles. Você vê que a linguagem dos meninos, das meninas, de pessoas incrédulas, é a mesma do pai e da mãe. A fé deles, eles acreditam. Por quê? Porque é o que houve lá, né? E, infelizmente, é o que está no coração deles. Então, tem que orar, tem que mudar essa história aí pela fé, né? Pela palavra de Deus, para os pais, né? chique. Deu para entender aí, mais ou menos? Entendi. Entendido. Legal. Muito bom. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Entendeu? Bom, a passagem lá de Colossenses que eu ia citar vai ficar para semana que vem. Ah, você fala esse coisa? Não. É, Acho que a gente pode deixar, porque é, ela é muito importante. semana Falar que vem a gente rapidamente é muito. começa a falar sobre ela. Hoje não vai dar tempo mais, mas Colossenses 2:8, né? Tem muita coisa para falar aqui. Tem algumas informações muito importantes, né? Até aqui em casa, eu e Jennifer temos falado muito sobre esses assuntos aqui, né? E Deus tem tratado bastante sobre isso com a gente aqui em casa. Mas é isso, gente. Por hoje é só. Deus abençoe vocês. Abençoe esse domingo, tá? E até semana que vem. Valeu. Até. Bom.